Olá, eu sou o Bruno e nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. Então, se você se interessa por um desses assuntos, já aproveita para se inscrever agora e se você puder ajudar o canal, começa curtindo o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu considero um assunto primordial para professores, licenciados, pais, quem se interessa pelo tema de educação, que são políticas públicas em educação. E eu vou tentar trazer uma visão geral sobre o que são políticas públicas educacionais e quais são os principais instrumentos que a gente pode contar para o desenvolvimento dessas políticas. Então eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação que eu fiz, de forma que fique mais fácil que vocês acompanhem o meu raciocínio. Bom, políticas públicas educacionais a gente vai falar sobre uma visão geral, principalmente olhando para os conceitos e instrumentos aplicáveis ao contexto brasileiro. Para começar, eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, falar sobre a importância dessas políticas. As políticas públicas, de forma geral, elas têm o objetivo de definir diretrizes e orientações que tratam de algum tema específico. Então, a gente tem políticas públicas para a saúde, políticas públicas para a segurança, políticas públicas para o saneamento básico. Quando a gente fala em uma política pública, a gente está falando de uma questão que diz interesse ao público, à sociedade. A gente não está tratando de uma decisão ou de uma orientação voltada para uma pessoa específica ou para um grupo específico. O que a gente está fazendo, e quando eu falo a gente, eu estou me referindo aos agentes de Estado, é olhar para um determinado assunto e definir as orientações gerais que vão reger aquele assunto. Claro que quando a gente fala sobre educação, a gente tem as políticas públicas educacionais. E elas têm o objetivo de fornecer uma visão geral, né? O meu objetivo aqui, desculpa, é fornecer para vocês uma visão geral sobre esse conceito de política pública e a sua aplicação no caso específico da educação no Brasil. Então, para começar, vamos definir o que são políticas públicas. Eu já dei uma palhinha antes, mas agora eu vou me aprofundar um pouco mais. Então, a definição de políticas públicas é um conjunto de ações governamentais, de ações do Estado, voltadas para a solução de problemas públicos. Como eu disse, a gente tem políticas públicas para diversas questões que afligem a sociedade. As características mais importantes dessas políticas é que elas são direcionadas ao bem-estar social. Como eu já antecipei, elas não estão olhando para um indivíduo específico ou para uma categoria específica. Elas estão olhando para o conjunto da sociedade como um todo. E elas devem ser planejadas e executadas por órgãos de governo. E quando a gente fala órgãos de governo, eu também incluo aí o poder legislativo, claro, né? As políticas públicas são definidas ou pelo poder executivo, ou pelo legislativo, ou por ambos em parceria. E a gente vai ver como que isso acontece no campo da educação. Um exemplo, né, alguns exemplos, como eu já antecipei: política de saúde, política de transporte, política educacional, de saneamento básico, de segurança pública, entre diversas outras. Bom, quando a gente fala de políticas públicas no campo da educação, do que a gente está falando? A gente está falando de políticas voltadas para a melhoria da educação, visando a promoção do acesso, ou seja, facilitar o acesso das pessoas ao sistema educacional, a promoção da permanência dessas pessoas, porque não basta que, por exemplo, um adolescente tenha acesso ao ensino médio, é preciso que ele permaneça no ensino médio até a sua conclusão. A questão da qualidade e a equidade no sistema educacional. Então ela vai tratar de todas essas questões. E aqui, deixa eu só abrir um parênteses para diferenciar políticas de projetos. Uma política traz uma diretriz geral, traz uma norma geral para um determinado assunto. E os projetos vão materializar aquela norma. Vou mostrar mais para frente alguns exemplos, mas eu queria já antecipar que a gente tem no Brasil, a título de exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático. Veja, o programa, ele é um projeto dentro das políticas educacionais que tem o objetivo de viabilizar, de tangibilizar, de materializar essa política na prática. Quais são os objetivos principais das políticas educacionais? Garantir a universalização da educação básica, e isso está no nosso Plano Nacional de Educação, vou comentar à frente. Melhorar a qualidade do ensino, ou seja, promover a capacitação de professores, a melhoria dos materiais didáticos, o acesso das pessoas, a melhoria da infraestrutura das instituições escolares e por aí vai. E promover a equidade educacional, ou seja, garantir, primeiro, que as pessoas tenham acesso e, segundo, que todo mundo que cursa um determinado nível, por exemplo, de educação básica, tenha acesso ao mesmo conteúdo, à mesma informação. Claro que respeitando as diferenças regionais, as diferenças culturais, mas garantir um conhecimento mínimo para todas as pessoas. Isso significa que um aluno que conclui o ensino fundamental 2
no norte do Brasil, deve dominar minimamente as mesmas competências que um aluno que conclui o ensino fundamental do mesmo nível no sul do país. Vamos falar um pouco da evolução dessas políticas públicas no Brasil? Lá no período imperial, nos anos de 1800, a gente vê as primeiras tentativas de institucionalização da educação pública. Claro que a gente está falando de um período no qual a gente ainda estava formulando essas políticas, pensando em como poderia funcionar uma educação pública no país. Depois a gente vai ter, ali na República de 1930 a 1980, a expansão do ensino técnico e do ensino superior com grandes desigualdades. A gente sabe que até a década de 1950, 60, a educação era elitizada, ou seja, uma pequena camada da sociedade tinha acesso ao ensino formal. E essa expansão do ensino vai começar a acontecer na década de 1960, principalmente pela necessidade de formação de mão de obra para o período de aumento da industrialização no país. E, necessariamente, as políticas públicas vão se adequar para atender essa demanda social. Com a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição vigente, chamada de Constituição Cidadã, a gente vai ver uma série de inovações que são extremamente relevantes para entendermos como que está organizado o sistema educacional brasileiro nos dias de hoje. A gente tem, por exemplo, a educação como um direito de todos garantido na Constituição. E a gente vai ter também a universalização da educação básica. Como eu comentei, até pouco tempo atrás, o acesso ao sistema formal de educação era restrito às classes dominantes econômicas e políticas. E essa universalização é que traz um grande número de matrículas para as instituições de ensino. E a gente tem um instrumento muito importante na implementação das políticas educacionais, que é o Plano Nacional de Educação. Ele é um plano decenal, o último plano que a gente tem é de 2014 a 2024, que vai trazer um conjunto de metas a serem atingidas. E essas metas são fundamentais para direcionar os esforços da administração pública no sentido de garantir o seu cumprimento. Como eu disse, uma política pública ela traz uma visão geral e a materialização dessa política se dá a partir da implementação de programas e projetos. Então, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele é muito importante por definir as metas e, a partir da busca de atingimento dessas metas, você vai desenvolvendo projetos e programas no campo da educação. Então, o PNE traz uma visão de longo prazo para a educação brasileira. Aqui eu trouxe os principais instrumentos das políticas públicas educacionais no Brasil. Claro que, antes de tudo, a gente tem a Constituição. Dentro da Constituição da República Federativa do Brasil, a gente tem um capítulo que se chama da Educação, que vai do artigo 205 ao 217. Isso é muito importante. Ter na Constituição orientações gerais sobre educação é fundamental porque todos os normativos que vêm depois devem estar subordinados a ela. E qual é o principal normativo que a gente tem depois da Constituição no campo da educação? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB vigente, a LDB publicada pela Lei 9.394 de 1996 e a nossa terceira LDB. A gente teve uma primeira lá em 1961, a segunda em 71 e a terceira em 96. Ela está vigente, claro que com diversas alterações que foram acontecendo ao longo do tempo. A gente tem também o Plano Nacional de Educação, que, como eu já comentei, define as metas a serem atingidas em um período de 10 anos. A gente tem o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que trata de um aspecto extremamente relevante em um país com o número de desigualdades que a gente tem, como o Brasil, que é o financiamento da educação. Como é que você faz para financiar a educação em uma república federativa com federações tão desiguais? Você tem estados muito ricos, com PIB muito alto, estados com PIB muito baixo, e, de toda forma, é preciso que a União garanta o financiamento da educação em todas essas situações. Então, o Fundeb tem um papel fundamental em uma questão central em qualquer sistema educacional, que é o financiamento. A gente tem os sistemas de avaliação, principalmente o IDEB e o SAEB, que vão medir a qualidade do ensino prestado. A gente tem outras avaliações também, por exemplo, o Enem, ele é uma avaliação do conhecimento da qualidade do ensino médio, utilizado, claro, para acessar o ensino superior, e esse talvez seja o seu uso mais conhecido. No entanto, ele traz informações fundamentais para que se analise a qualidade do ensino que é oferecido para os nossos jovens. E a gente tem, a título de exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático, que eu comentei, que é um programa que busca materializar aquelas metas estabelecidas lá no Plano Nacional de Educação. Eu queria voltar rapidamente no item 4, porque eu não queria deixar de falar das avaliações que são executadas no âmbito educacional para se medir
a qualidade do ensino que é ofertado. A gente tem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente tem o SAEB, que é um sistema de avaliação da educação básica, temos o Enem, que eu já comentei, o ENAD, que vai avaliar o conhecimento construído pelos alunos de curso superior no término do seu curso, e todos eles têm o objetivo central de verificar se a qualidade do ensino foi adequada, ou seja, se aquele aluno conclui um determinado curso, por exemplo, um curso superior, e ele faz a prova do ENAD para verificar o quanto ele construiu de conhecimento na sua área específica. Então, esses exames têm um papel fundamental, porque eles olham para a qualidade do que é ensinado. Não adianta você universalizar o acesso e colocar todo mundo dentro da sala de aula se a educação que é oferecida é uma educação de baixa qualidade. Então, esse sistema de avaliação educacional ele é fundamental e no Brasil ele é conduzido pelo INEP, que é um órgão público vinculado ao Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e cuida de toda essa rede avaliativa. Bom, aqui eu trouxe os principais desafios das políticas educacionais no Brasil. A gente tem a questão da desigualdade regional e social, como eu comentei, né? Garantir o acesso de todas as pessoas a uma educação de qualidade em um país com tantas desigualdades é, de fato, um grande desafio a ser superado. E eu diria que é um desafio perene, porque ele é permanente no Brasil há muitas décadas e continuará sendo por ainda algumas décadas. A qualidade do ensino e infraestrutura escolar, né? Mais uma vez, trazer uma quantidade grande de alunos para dentro da sala de aula é um desafio que a gente vem de forma sistemática superando desde a década de 90. No entanto, garantir a qualidade ainda é um desafio que se põe. E, claro, a infraestrutura escolar, garantir que a gente tenha instituições escolares adequadas para o recebimento, para o acolhimento e para a formação dessas pessoas. A capacitação e a valorização dos professores. A gente, por ter universalizado o ensino, precisou formar uma mão de obra de professores muito grande em um tempo muito curto, e isso certamente implicou em diversas questões, como a qualidade da formação desse professor. Então, buscar uma melhor qualificação desse professor tem que acontecer em paralelo à valorização da profissão de professor. Você não pode ter o professor como o profissional mais mal remunerado ali na comparação por nível de formação. Isso acontece em diversas regiões do Brasil. A gente ainda vê o professor muito mal remunerado. E não somente mal remunerado, mal reconhecido socialmente. No passado, lá nas décadas de 40, 50, ser professora de ensino fundamental era um status enorme. As meninas queriam ser professoras. Hoje a gente vê as pessoas fugindo um pouco da formação de professores exatamente pela desvalorização social que essa profissão sofreu. No entanto, todas as profissões, para existirem, dependem de professor. E esse é um desafio que as nossas políticas públicas precisam encarar. Aliás, a valorização dos professores e a sua formação continuada está previsto na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A inclusão e a diversidade na educação, esse é um desafio social amplo, mas no campo da educação ele também se materializa. Garantir que as instituições escolares estejam preparadas para receber e conviver com as diferenças, e aí que a gente está falando de todas as diferenças, também é um desafio que ainda está presente no campo educacional. E, como sempre, a questão do financiamento, que é um desafio muito grande para um país com tantas dificuldades, com tantas desigualdades. Garantir que a gente tenha recursos para sustentar a educação pública de qualidade em todo o país e em todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação, permanece como uma questão que desafia as diversas gestões públicas que se sucedem. Aqui eu trouxe alguns exemplos de políticas educacionais recentes. O estímulo à educação integral, que está no nosso PNE, como um... Peraí, que fechou aqui a apresentação. Deixa eu... Me dá só um segundinho para eu ajeitar aqui. Peraí. Bom, mas só para eu seguir comentando, o desafio do financiamento é uma questão muito complicada e a gente tem diversos projetos que vão sendo realizados de forma a garantir esse financiamento. Bom, eu estava falando sobre educação integral, né? Um exemplo de política pública. Peraí. Aqui, agora foi. Então, estava dando alguns exemplos de políticas públicas educacionais recentes. A expansão da educação integral é um desafio recente, né? Que inclusive está no nosso Plano Nacional de Educação. O nosso Plano Anual de Educação, o nosso Plano Nacional de Educação vigente é o que vai de 2014 a 2024, que traz metas específicas para ampliar o acesso à educação básica e superior. Ele traz diversas metas, tá? Aqui a gente está falando só de algumas, a título de exemplo.
E a questão do novo ensino médio, que foi reformulado em 2017 e 2018, que trouxe uma revisão do currículo e uma ampliação para a formação profissional. Isso aconteceu por quê? Porque se percebeu a necessidade de você trazer algumas formações mais consistentes para o ensino médio do que para o ensino superior. Muitas vezes, algumas áreas não demandam formação superior, mas por falta de formação em ensino médio, a gente acaba, as pessoas acabam buscando essa formação no ensino superior, né? Bom, e para concluir, eu queria trazer dois pontos centrais. Primeiro, falar sobre a relevância das políticas públicas educacionais para o desenvolvimento social e econômico. Qualquer país que se desenvolveu de forma consistente no mundo o fez a partir do investimento na educação. Pode olhar qualquer país que se desenvolveu de forma bastante avançada, Finlândia, Noruega, Coreia do Sul, Polônia, Japão, todos eles investiram de forma bastante consistente na educação. Então, a definição e a implementação de políticas adequadas é fundamental para o desenvolvimento do Brasil como país. E a importância da participação da sociedade e do governo na implantação e monitoramento das políticas públicas. É claro que implantar políticas públicas é essencialmente uma responsabilidade da administração pública. Aí eu estou falando do Poder Legislativo e do Poder Executivo, mas nós temos o nosso papel como sociedade de escolher bem na hora de votar e de cobrar dos nossos eleitos. E aí eu estou falando de todos eles, tá? Vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidente e por aí vai. Mas cobrar deles a implantação daquele projeto que a gente elegeu no período da eleição. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu trouxe aqui uma visão geral sobre políticas públicas educacionais. Depois eu vou trazer mais vídeos complementando os assuntos que foram tratados aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal. Se você conhece alguém que pode ter interesse nesse tema, encaminhe o vídeo para essa pessoa. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.